Mestre Maior, dando-nos a todos nós a inspiração necessária, não só para quem está aqui falando, mas para todos que estão aqui investindo o seu tempo. Investir tempo, tempo é ouro, já diz o ditado popular. De fato, né? A gente precisa tirar o máximo do tempo que a gente investe. Que Ele possa nos abençoar, nos guiar a todos nós, hoje e sempre. O tema proposto para nós começarmos a noite de hoje é a dupla vista, sonhos, o desprendimento realmente ali contido no capítulo 14 do livro da Gênesis. E aí é um tema bem interessante e bem científico também. A Gênesis traz uma profundidade com diversos outros temas, e aí a gente mescla um pouquinho com outras situações para tentar entender um pouquinho melhor desse ensinamento que Kardec acaba nos trazendo. Viver espiritualmente é algo que não requer que todos nós sejamos espíritas para viver espiritualmente. Nós podemos e mesmo assim viver, porque não importa a religião, o que importa realmente são os nossos pensamentos e as nossas ações. Isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase interessante, não sei se todos aqui conhecem, mas ele diz que a doutrina espírita é uma doutrina que reforça os laços das pessoas, das criaturas humanas, para com as religiões, todas as religiões. Então a doutrina espírita não pertence a nenhuma religião em particular. Portanto, eu não recomendo ninguém a mudar de religião. Essa é uma frase de Kardec, fantástica. Diz que a doutrina, os ensinamentos advindos da sua pesquisa, Kardec fez uma pesquisa no mundo espiritual, acabou trazendo para todos nós e disse que esses ensinamentos, toda essa pesquisa, esse conhecimento profundo do além, que até então as pessoas tratavam de forma mística, de forma milagrosa, alguma coisa nesse sentido, sobrenatural, Kardec disse não, tudo isso faz parte do universo, porque nós somos espíritos, nós não somos corpos que andam, nós somos espíritos. Talvez esse seja um primeiro grande desafio para todos nós, ter esse entendimento e viver tal qual um espírito. Nós vivemos tal qual, porque é natural, nós estamos ainda no segundo mundo de provas e expiações, e isso nos prende ainda às condições materiais. Eu falo bastante que nós somos materialistas, não no sentido de apegos a bens terrenos, mas apegos a sentimentos contrários à caridade. Todo sentimento que nos atrasa, nos finca, nos atrai para a matéria, a terra, são sentimentos materiais, que são pesados. Ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, ambição, tudo isso são condições da mente humana ainda nessa trajetória evolutiva que a gente ainda não conseguiu se desprender. Entender que somos espíritos. E não é meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu tio. Não, é um espírito que está ali. É um espírito. Nós tratamos as pessoas tal qual o personagem. Somos materialistas. Não sabemos a condição da pessoa. Minha esposa, ela já teve uns 200, 300 encarnações, não sei. Eu não sei. Ela está minha esposa nessa vida. Eu ter esse entendimento e agir tal qual, talvez seja um grande desafio para todos nós. Falar nisso, pena que está gravando, que eu gosto de falar dos outros. Esse cara não tem como, né? Mas aí, na última semana, eu não assisti, vou dizer que a palestra foi ruim para não assistir. Aí ela disse assim, amor, eu vou para um bar, era um bar, não vou nem dizer o nome do bar, porque eu acho que tem música lá. Eu vou para um bar, eu disse, coisa maravilhosa. Eu sabendo que ciúme é um sentimento que atrai a criatura humana, não tem ciúme. Não pode ir.
Vai com quem? Só para eu saber. Fala, claro. Eu vou com as amigas. Ela só tem amiga de 7,50 para lá. Né? Mas tudo bem. Podia ser de 20, não tem problema, de 30. É uma coisa boa. E as crianças, são 3 crianças. Não, você vai cuidar. Mas tudo bem, não tem problema. Coisa maravilhosa. Ela até disse, brinco que você usa aquele que eu lhe dei no Natal. A roupa também eu quero escolher. Só vou trocar. Eu chamei as 2 crianças, eu disse R$10 para cada uma, para vocês adoecerem. Aí uma disse assim, eu estou com ânsia de vômito, faz tempo. Aí eu disse, ainda com bar, mas não tem problema. Eu cuido de você. Eu disse, quente, mas não tem problema, minha filha. Eu vou buscar um Buscopan, eu acho que alguma coisa, eu não entendo bem de remédio, mas qualquer coisa eu levo você no hospital. E sua mãe vai para o bar, então não tem problema. Deixa ela se divertir. Aí ficamos ali, já tinha pago 10, ela disse que era brincadeira, né? Minha esposa disse que era brincadeira, mas eu perdi 20. Mas, nessa brincadeira toda, essa condição de material, que a gente não consegue se desprender, a gente não consegue, a gente fica realmente preso naquilo. Então somos materialistas, temos essa grande dificuldade. Primeiro grande desafio da criatura humana, se libertar de sentimentos pesados, se libertar de sentimentos que nos atrasam. E talvez a gente um livro interessante, um filósofo, jornalista, tem diversos livros interessantes. Um dos mais conhecidos dela é Ashma em Jerusalém. É um livro que ela foi fazer. Um trabalhador, né, que ele cuidava, me parece, da logística ali dos judeus, colocando cada um morrer, para fazer essa cobertura. A pessoa, ela faz coisas inconscientemente, eu achando que é normal, mas Ashman, ele era um bom pai, ele cuidava da casa, mas tinha algo dentro dele que levava a colaborar com aquela situação. E nós não podemos julgar, porque muitas vezes nós também fazemos coisas que não temos a consciência daquilo, que não temos essa condição de nos perceber espíritos. Mas a Nádia tem um livro interessante chamado, ela não era espírita, ela é judia. Ela tem um livro interessante chamado A Vida do Espírito. Esse livro ela traz, filosoficamente, conceitos e um pensamento muito profundo sobre o pensamento, sobre a vontade, sobre o julgamento. Nesse livro ela vai dizer assim, a criatura humana, ela só vai encontrar o sentido da vida quando ela fizer o caminho para dentro de si. Ela só vai encontrar o sentido da sua existência quando ela fizer o caminho para dentro de si. Parar de seguir o povo, seguir a manada, seguir um ditado popular, parar de seguir e começar a olhar para tudo que sai dentro de cada um de nós. A vida lá fora é uma interpretação que nós fazemos de tudo que existe dentro de nós. A vida lá fora, o mundo lá fora, é um reflexo do mundo que existe dentro de cada um de nós. Então nós interpretamos a vida de acordo com a nossa experiência. Passamos por diversas experiências pretéritas, passadas, encarnações, carregamos também. E a partir daí os acontecimentos, as atividades lá fora, acaba tendo uma interpretação individual, talvez intransferível. Cada um de nós fazemos uma interpretação. Talvez seja um segundo grande desafio, nós entendermos que tudo que nos chega, que tudo que nos cerca, sejam pessoas, coisas, situações, são ferramentas ali necessárias para o processo de aprendizado aqui na Terra. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O planeta Terra é um planeta de testes. Testes quer dizer desafios, obstáculos. Problemas são situações desafiadoras que acabam alcançando o coração humano. Para quê? Para gerar sofrimento? Não. Para gerar aprendizado.
Existe, de fato, uma lei de atração, onde tudo que nós precisamos para desenvolver acaba chegando para a gente. Não precisa a gente ir atrás. Muitas vezes a gente diz, puxa, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria abrir uma creche. Eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria abrir um lar de idosos. Não precisa. Não precisa. As condições necessárias para você ser uma pessoa melhor estão mais próximas de você do que você percebe. Talvez a gente não esteja conseguindo enxergar, tal qual a frase descrita lá no livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, e eu acrescento, humanos. O essencial é invisível aos olhos humanos. Aos olhos do Espírito, não. É esse desafio nosso, enxergar enquanto Espírito. Segundo grande desafio é entender que tudo que nos chega são ferramentas pedagógicas, como diz Haroldo Dutra, ferramentas pedagógicas que nos servem para essa interação com a vida. A vida nos convida a gente interagir. A qualidade da nossa vida, ela não depende das situações que nos chegam, mas sim de como eu encaro as situações. Esse é o tom, esse é o tom das situações. Hannah Arendt, o sentido realmente da vida só vai ser encontrado quando nós fizermos esse mergulho. Então, se nós começarmos a perceber tudo que sai dentro da gente, talvez seja um caminho. Como eu sou quando estou com raiva, como eu sou quando estou lidando com alguém, quando estou com dinheiro, quando estou sem dinheiro, quando alguém vem e me diz alguma coisa, quando alguém me tranca no trânsito. Então, quando começar a perceber isso e fazer essa leitura de si, é o que a Ana disse, pode ser o começo de um grande passo, o começo de uma evolução, o começo de uma mudada, que nós só iremos mudar quando fizer sentido na nossa vida. Nós temos essa dificuldade porque o chamado de todas as religiões são para a gente ser pessoas melhores. O chamado de todas as religiões é para a gente ser pessoa melhor. Siga Jesus. Você precisa ser melhor. Nós escutamos isso constantemente nas preces, nas palestras. Isso nós sabemos. Nós sabemos. Mas mudar é que é difícil. Agora há pouco eu li agora no final do ano passado, é uma pesquisa de uma universidade de medicina, trazendo que pessoas que não sabiam que estavam doentes, estavam realmente saudáveis, passavam por problemas cardíacos. Aí foram no médico, o médico disse, está com problema cardíaco, pressão alta, ou alguma coisa nesse sentido, precisa fazer alguma coisa, um problema no coração. O médico dava esse diagnóstico para as pessoas. E a pesquisa era, o que o médico receitava ou passava, as indicações dele, se o paciente seguia ou não. O médico, a pessoa estava saudável, e aí foi lá, fez os exames, viu que tinha alguma anomalia, o médico chamava, você precisa tomar esse remédio, mudar a alimentação, a educação física, isso, aquilo, outro. E a pesquisa fez um acompanhamento de todos esses pacientes e chegou à conclusão que de 10, 7 não seguiam as recomendações médicas. De 10, 7 não seguiam, de fato, as recomendações médicas. Se 7, entre 10, 70% não seguia a recomendação médica de algo que está ali na sua frente, com os exames, com tudo, imagina para a gente seguir Jesus. Imagina para a gente algo que a gente ainda não entende. Nós pensamos que somos corpos ainda. A gente ainda lida com as situações. Nós somos espíritos. Toda religião sabe disso. Toda religião acredita na vida após a morte. Cada uma da sua forma. Mas toda religião acredita que existe algo depois. Se existe algo depois, é porque nós somos imortais. Iremos seguir. Então o sentido de nós estarmos aqui na Terra é outro. Não é usufruir das coisas materiais, se apegar às coisas materiais. Materiais só relembrando sentimentos contrários à caridade, sentimentos que nos prendem à caridade. Por isso que ainda a dor alcança o coração humano e tem um grande poder de mudança. Acho que vocês devem lembrar de alguém, ou de alguma história de alguém que passou por alguma situação, um acidente, uma doença, uma perda de um ente querido, e de repente a pessoa mudou. De repente a pessoa, de fato, conseguiu alterar sua linha de raciocínio para com a vida,
ampliar o seu campo de visão e, a partir daí, agir de forma diferente. Não se apegando a muitas coisas, aquelas pesquisas, tem várias, né, na internet, com pessoas que estão, pacientes que estão em estado terminais. O que você faria se pudesse ter mais 10 anos, 20 anos? Se você pudesse voltar no tempo, o que é que você faria? Todos eles, ou 90, mais de 90% deles, eu dizia que amo mais, eu abraçava mais, eu não precisava ficar com tanta raiva, não precisava ter deixado de falar que eu amo para alguém. Então, todas essas pesquisas acabam trazendo dessa necessidade nossa de se desprender de sentimentos contrários à caridade. Há pouco eu fiz um curso da área da espiritualidade, da psicologia, que é uma das áreas da psicologia chamada psicologia transpessoal. Eu havia feito um curso por 2 anos e depois os professores ofertaram 12 módulos práticos. 12 módulos práticos desse curso. E eu não fiz todo, mas fiz uma parte, realmente muito intenso esse curso. Um dos módulos, por exemplo, era visitar, como eram todos práticos, então um era visitar um velório. Na realidade era um cemitério, e aí a gente acompanhava velórios. Ficamos ali uma manhã, parte da tarde, foram 12 velórios que a gente acompanhou. A ideia era desenvolver ou tentar trabalhar espiritualidade. Nós sabemos que espiritualidade é diferente de espiritismo, é diferente de espiritualismo. Quem diz isso é André Luiz, Emmanuel. Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, o Nosso Lar tem 2 prefácios, um de André Luiz e outro de Emmanuel. Emmanuel diz isso. Nós precisamos muito do espiritismo, precisamos também de espiritualismo, mas acima de tudo precisamos de espiritualidade. Emmanuel que diz isso no prefácio do livro Nosso Lar. Espiritualidade é essa conversa que a gente está tendo, é lidar com espíritos. Todos nós somos espíritos. Não somos personagens, não somos corpos. Espiritualidade é isso. Então, um dos módulos foi visitar 12 velórios e a gente sentir ali, ou tentar sentir a dor daquelas pessoas que estão ali chorando, outras em desespero, outras desmaiando. Então, cada cena bem comovente, né, daquelas pessoas, principalmente naqueles velórios de pessoas em idade juvenil, não naquela idade cronológica, a maioria era de idade juvenil, doença ou acidente. Então ali realmente era bem chocante algumas cenas. E a gente sentia. Um outro módulo foi para a gente tentar desenvolver de fato essa espiritualidade com a natureza. Então um dos professores disse, era numa fazenda, saiam daqui da sala, procurem algo da natureza para vocês conversarem, bater um papo. E aí os colegas foram, cada um pegou uma árvore, outro pegou uma planta. Quando eu saí, eu sou meio ruim de fazer amizade, então quando eu saí eu vi um pássaro, mas ele estava a uns 30 metros, aí eu disse, acho que é aquele pássaro, ninguém quer conversar com ele, acho que eu vou lá. Eu fui andando, mas o pássaro foi embora, então eu disse, também não queria, não quero conversa com você. Então fui andando, encontrei uma plantinha, fiquei meio acanhado, porque para fazer amizade a gente fica um pouco com vergonha, né? Aí eu conversei com a planta, ela não respondeu. Então no meu relato, eu disse, olha, eu encontrei uma plantinha, mas eu falei, mas ela não falou nada, eu acho que era muda, era surda. Então foi um diálogo só comigo mesmo. Mas os colegas viajavam bastante, né? Falei, aquela árvore ali, ela tem 100 anos, ela me disse que já viu tantas coisas aqui, eu ficava com inveja, tem inveja branca, né? Inveja branca, sei lá, inveja boa, mas era cada papo que eu não sei de onde vinham aqueles papos, mas tudo bem. Um outro módulo, dentro do nosso assunto, foi visitar uma ala de hospital, onde tinha alguns pacientes já em estado já terminal. E aí fomos de 2 em 2, se ocuparam diversos leitos, um leito ficou sem ninguém. Eu e um colega, disse, vamos naquele ali. Fomos, era uma jovem, que tinha menos de 30 anos. E aí chegamos lá, ela estava falando alguma coisa, e aí a gente não entendeu bem, mas ficamos ali, não era para falar muito, era só para a gente tentar sentir e escutar, né, a história de cada pessoa. Mas aí a enfermeira chegou e disse, ela tá orando. E realmente tinha a Bíblia do outro lado, né, na cabeceira ali da cama dela. E ela estava, de fato, né, falando algumas coisas, de olhos fechados. A gente não entendeu, pensou que ela estava falando alguma coisa, né, já
tendo alguma visão. Nesse momento da vida, acontece das pessoas enxergarem alguma coisa, provavelmente um desprendimento maior, e a pessoa começa a enxergar parentes que se foram, avós, pais, mães. E ela estava ali, depois ela terminou sua oração, começamos a conversar. Uma jovem, mais ou menos 30 anos, que estava com 2 cânceres, já tinha tido o diagnóstico ali que realmente não tinha reversão aquela doença dela, infelizmente, e ela estava nos cuidados já paliativos. Ia ter alta para ir para casa, mas, segundo ela não chegava a 1 mês e meio de vida, ela ia desencarnar. Mas ela falava de tantas coisas interessantes, falava do que ela via, falava que parecia sonho de pessoas conhecidas que ela acabava vendo, falava que tinha muito medo, né, das coisas que ela já fez aqui, medo de que ela pudesse pagar alguma coisa do outro lado, já que ela abraçava uma determinada religião e acreditava, não acreditava fielmente que poderia ir para o céu, mas que poderia ir para algum local tenebroso, um local que de fato não fosse interessante. Nós conversamos bastante com ela e eu pedi que ela não pensasse na morte, mas pensasse na vida. Pense na vida. Para quem está do outro lado, como nós, que não estamos passando por essa situação, talvez seja muito fácil, né? A gente dá um conselho, ler um livro, falar alguma coisa, mas a dor só sabe o coração que está passando. A dor só sabe a pessoa. Às vezes pode ser uma coisa que para a gente é simples, ou até uma coisa bem complexa como essa, que é a pessoa estar num estado já terminal. Mas só sabe o coração que está passando. Nós não temos a mínima noção do que é. Podemos saber que a pessoa vai desencarnar por isso ou aquilo, mas não sabemos a experiência dela, a bagagem que ela tem, como é que ela está lidando com aquilo interiormente. Isso é mais complicado. Então nós precisamos realmente abrir os olhos, a gente poder enxergar de uma forma diferente. Ela falou bastante, chorou bastante, contou a sua história, que ela queria, se ela tivesse a oportunidade de voltar, ela faria tudo diferente. Mas mesmo nós sabendo, né, todas essas histórias, sabendo que se a gente tivesse um diagnóstico, a gente poderia voltar e fazer alguma coisa, mesmo assim a gente tem uma grande dificuldade de mudar. Ontem eu estava falando com uma colega, ela disse que eu tenho uma grande dificuldade em perdoar. Todos nós temos, claro, isso não é segredo, né? Todos nós temos essas questões interiores, muitas vezes pode ser orgulho, pode ser egoísmo, pode ser mágoas que acaba assolando, né, a criatura humana, mas nós temos de fato essa dificuldade. É natural que isso ocorra, né? Mas ela falava isso, eu não consigo. Contou uma história de alguém que fez algo com ela, ou falou alguma coisa com ela, e ela não consegue perdoar até hoje. Fato, isso acaba acontecendo, né? E nós precisamos entender e respeitar essas pessoas. Talvez, tirando a história dessa colega, um terceiro grande desafio para todos nós seja conviver com a nossa consciência. Os livros dos Espíritos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência, então provavelmente nesses momentos ou em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas começam a pesar, algumas coisas começam a ser mais duras, mais rígidas com todos nós. Porque não é Deus que vai fazer com que a gente pague alguma coisa, não importa o que a gente fez. Deus, Ele nos criou simples e ignorantes, e a partir daí a gente vai se desenvolvendo essa lei da atração que vai nos colocando junto com as pessoas e as situações para que a gente possa aprender. A partir daí, essa consciência pesa um pouco e a gente talvez acabe se penando, se castigando, né? Tem um livro interessante de Chico Xavier chamado Respostas da Vida. Esse livro, Respostas da Vida, Chico Xavier, diversos autores, André Luiz tem uma mensagem, a de número 23, chamada Pensar. André Luiz diz: Deus é amor, não pune e nem castiga ninguém. Deus é amor, não pune e nem castiga ninguém. A própria criatura é que se pune, que carrega em si essa punição ou absolvição de acordo com o seu entendimento de Deus. Então nós é que nos julgamos.
Nós é que geramos as perdas para a gente. Nós é que nos castigamos. A gente se castiga por conta justamente dessa consciência que começa, provavelmente, a pesar em algum momento. E nós precisamos, com essa literatura que Kardec acaba trazendo para a gente, abrir os nossos horizontes, entender que somos espíritos. É fácil a gente fazer essa migração, essa mudança de uma hora para outra? Claro que não. É muito difícil, muito difícil. Não é fácil. É aos poucos a gente vai observando, aos poucos a gente vai tentando migrar. A nossa diferença para um espírito superior não é nenhum poder que o espírito superior tem, é a ampliação da consciência. Já disse Farias Brito no livro Falando a Terra, a diferença da gente para um espírito superior é a ampliação da consciência. Aquele ser que já se entende enquanto espírito, alguém aqui que já tem essa condição, eu sou um espírito imortal, lida com as situações como fatores de aprendizados e não como coisas que estão jogando contra a gente. E às vezes a gente diz isso, né? Eu joguei pedra na cruz, só acontece coisa ruim. Isso para mim não tem solução. Para isso, aquilo outro. Tem um senhorzinho que eu conheci há pouco tempo. Ele estava contando umas histórias bem interessantes de algumas pessoas, que ele é vigilante em um determinado local aqui na cidade, e algumas pessoas que ali quebrava um negócio, pinchava outro e tal. Aí no final da história ele disse assim: Senhor Jesus, volta e acaba com tudo, porque isso não tem mais jeito não. Então ele, quer dizer, tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento, mas o governador da terra, o governador é Jesus. Ele sabe das nossas necessidades e sabe que a gente só aprende aos trancos e barrancos. Sabe que a gente só aprende, no ditado popular, na porrada mesmo, né? Sabe que a gente aprende no supapo, quando vem o empurrão. É assim, de fato, que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão. José Saramago, né, no livro Ensaio da Cegueira, 1998, Prêmio Nobel de Literatura, ele diz isso, né? Em um momento, ele fala ali na transição, 1998, a transição do milênio, e o momento da velocidade, a ganância e a abstinência moral se faz presente na Terra, nós precisamos ter um cuidado para enxergar onde muitos já perderam o olhar, onde muitos já perderam os olhos. Nós precisamos enxergar, de fato, boa parte de nós perdemos o olhar para a nossa condição de espírito e estamos voltados para a nossa condição de personagem. Esse é o desafio, essa é a nossa dificuldade. Levi Tolstói, Leon Tolstói, um grande escritor russo, né, que inclusive tem um livro interessante chamado Guerra e Paz, provavelmente agora, onde, né, há uma guerra aí, diversas guerras, mas uma guerra aí ali entre a Rússia, ele deve estar se revirando realmente. O livro dele é fantástico, totalmente uma reflexão bem profunda a respeito dessa necessidade humana da guerra. Ele traz um pensamento interessante em outro livro dele, chamado O Reino de Deus está em vós. Nesse livro ele diz que o desafio da criatura humana é encontrar um ponto luminoso de Deus no próximo. O desafio da criatura humana é encontrar o ponto de Deus ali no próximo. Em outra palestra eu trouxe aqui essa frase de André Luiz, né? Entre você e Deus, o outro é a ponte. Nós não conseguimos nos conhecer sozinhos. Não iremos conseguir avançar sozinhos. Não iremos nos descobrir sozinhos. O outro é que tem esse poder. Muitas vezes é difícil, mas é o outro que nos aponta. Nós sentimos raiva por conta do outro, nós sentimos ciúmes por conta do outro, nós sentimos ganância, inveja, orgulho. Precisamos trabalhar isso. A religião, ela está aí com essa proposta. Kardec diz isso. A proposta da religião é levar todos nós, o homem, a Deus. Levar o homem a Deus não é para a gente sair com a carteirinha aí do outro lado, dizendo, eu sou bonzinho, eu sou cristão, eu sou isso. Não, não é nada disso. Ser uma pessoa melhor é para que a gente sofra menos. Para a gente sofrer menos. Se desapegar desses sentimentos contrários à caridade e viver mais leve. A proposta da vida é isso, nós vivemos mais leve. Os acontecimentos vão aparecerem. O mundo é de provas e expiações, testes.
a todo instante vai nos chegar alguma coisa. E nós, nesse entendimento de que somos espíritos, nós lidarmos com as coisas em paz. Nós pedimos paz, nós pedimos paciência. É isso que nós precisamos, né? Entendendo que, sempre dou esse exemplo, paciência é uma habilidade, né? Não é algo que a gente toma e acorda paciente, né? Era bom se tivesse um remédio. Paciência, tem um remédio, paciência. Só precisa tomar um de 10 em 10 anos. Você saía, roubaram o seu carro, que maravilha. Olha, morreu, não tem problema, eu encontro depois. Olha, não é assim, né? A paciência ela é uma habilidade, como toda habilidade, ela precisa ser aprendida. Eu dou sempre esse exemplo. Como ela é uma habilidade, ela é uma competência que precisa ser aprendida, quando nós pedimos paciência nas nossas orações, Senhor, dê-me paciência. Se tiver espíritos, amigos que queiram nos ajudar e aprender, nossa, Senhor, se tiver um grupo de espíritos, Senhor, ele está pedindo paciência, ele é meu amigo, eu vou ajudá-lo. E se os bons espíritos não podem ajudá-lo a ter paciência, o que é que vai vir para a gente? Problemas e se prepare nos problemas, porque paciência é uma habilidade que requer treinamento para ser adquirida. Uma vez adquirida, a gente está mais leve. Uma vez adquirida, a gente imagina se a gente desencarnasse agora. Caiu um meteoro e alcançou o Bezerra de Menezes. Todo mundo desencarnou. É claro que a gente vai passar por aquele choque, mas e a conta de água, né? Tem que pagar, né? A gente vai lá, né? Eu já disse à minha esposa, eu volto, olhe quem você vai botar aqui em casa, porque eu volto e puxo seu pé. Aí ia lá puxar o pé dela, não, mas eu ia me desprender, né? Eu estava desencarnado mesmo, eu ia tentar, né? Porque os sentimentos contrários à caridade, à evolução, é o que prende o espírito à Terra. Não tem outra coisa. Pode perceber, todo sentimento pesado, material, é o que prende. Porque se nós formos leves, foi. Opa, que maravilha, estamos aqui. Esses dias não, eu viajo para a China constantemente, né? E aí, mês que vem eu estou indo novamente, e é um voo bem longo, né? São vários voos, um deles tem 16 horas, só um voo tem 16 horas. E a primeira vez que eu fui nesse voo, eu dei uma cochilada, depois da janta, saiu a janta ali, aí eu vou sair 1h da manhã, então estava acordado desde manhã, tinha saído daqui para São Paulo e peguei o voo aí, bem cansado. E quando eu acordei assim, meio atordoado, eu só vi estrelas assim. Eu disse, Senhor, eu desencarnei, né? O pensamento foi esse, né? Eu desencarnei, aí eu fiquei, eita. Aí o pensamento já foi os meus compromissos. Caramba, meus compromissos, como é que eu faço, Senhor, agora, né? Porque a culpa é tua, não é minha não. Porque eu me comprometi em fazer determinadas coisas e agora... Mas era o teto da aeronave, realmente. Ele tem vários pontinhos. Aí depois que eu olhei de lado, aí eu vi que estava todo mundo lá, né? Aí eu ainda fiquei meio desconfiado, porque podia ser que todo mundo estava se vendo, né? Desencarnado, se vendo. Mas não, estava vivo, estou aqui, ainda estou vivo. Mas o chamado, né, do Cristo é para isso. Nós desencarnamos, caiu um meteoro, todos nós desencarnamos. Será que talvez tenhamos outras preocupações, mas será que as nossas preocupações atuais, elas teriam o mesmo peso? Que aí já foi, desencarnou, já foi. Se a gente fizesse a reflexão, não, teria, então a gente ainda está muito apegado. Não, mais ou menos. Então, cada um faz a sua reflexão. A proposta da religião é nos libertar disso, é deixar a vida mais leve. Agora, em 2020, logo após a pandemia, outubro, novembro de 2020, um senhor fazia hemodiálise devido à sua doença renal. Aos 51 anos, senhor Bill, aos 51 anos ele foi diagnosticado com diabetes. E ali foi agravando, de repente, o rins dele paralisou, ele teve que partir para a hemodiálise. 20 anos fazendo hemodiálise, 71 anos já. Interior, 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar. Já aconteceu, nesse episódio que eu estou contando, a história verídica dele estar em menos de 24 horas, 2 vezes no hospital, porque o acesso à diálise se obstruía. Ele tinha que voltar para fazer a desobstrução, para fazer o trabalho.
E aí ele voltava, 71 anos. Nós sabemos, né? Eu tenho 25, então eu sei que já pesa um pouco a idade, né? 71 deve pesar um pouco, né? E aí mandou mensagem para todo, ele conta que quando soube daquela que tem que fazer diálise, ele enfrentou ali, não deve ser fácil. Você que tem alguém aqui que já fez, ou alguém que já tem algum conhecido. Eu tenho uma prima mora em Recife que ela fez durante uns 30 anos. Conseguiu um transplante, depois não teve uma reação do corpo, né? Teve que tirar e tal. Então, assim, foi bem difícil realmente a vida dela. Para esse senhor, 71 anos, ele mandou mensagem para todos os grupos de WhatsApp, para o grupo da igreja, do templo, do centro espírita, e ninguém o atendeu. Mas aí ele estava ainda na fila de espera para fazer o transplante, ainda na esperança de fazer o transplante e deixar de fazer aquela diálise ali, né, costumeira, porque baixa pressão, dá diversos efeitos colaterais. E aí, certa feita, ele tinha acabado de fazer, voltou para casa, mas aí no dia seguinte, pela manhã, obstruiu, ele teve que voltar para o hospital, fez o trabalho lá, na volta para casa ele pediu um Uber, chamou um Uber, o jovem do Uber, 31 anos, já estava desligando o aplicativo, mas viu que a chamada era de um hospital. Se é de um hospital, eu acho que deve ter alguém precisando de ajuda, então eu vou lá, eu vou ajudá-lo. Então ele foi, conheceu o Bill. Levou o Bill até a sua casa, 50 quilômetros. Conversaram, conheceu um pouco da história de cada um. Quando ele deixou o senhor em casa, ele disse: eu vou doar meu rim para você. Ele disse: como? Assim, como? Assim, a gente se conheceu agora? Não, eu quero doar o rim para você, me dê seu número. Deu o número, e saiu empolgado e até falou para a esposa: o motorista do Uber, você eu conhecia? Não, nunca conheci agora. Mas como assim não? Ele deve estar brincando. 2 dias depois, o motorista do Uber ligou: eu queria saber qual é o seu médico, qual é o hospital. Eu quero fazer os exames para saber se eu sou compatível, de fato. Fez os exames, era compatível. 14 meses depois, agora, 2022, os dois na mesa de cirurgia para fazer o transplante. Fizeram o transplante, sucesso. Os dois vivem, ele já não faz hemodiálise, 31 anos. Perguntaram para ele: você conhecia ele? Não conhecia. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Deus. Eu acredito em Deus e acredito que eu devo ajudar o próximo. Acredito que se alguém estiver precisando de ajuda, eu não vou medir esforço para ajudar, mesmo sendo um desconhecido. Como assim você não tem uma religião? E todos, parece a parábola do bom samaritano reeditada, uma história verídica. Passou um espírita, passou um protestante, passou um católico, passou alguém ali que não tem religião e acabou ajudando. Talvez o grande desafio da vida, um quarto desafio, seja esse: a gente se desprender realmente dessas amarras que nos prendem a esses sentimentos contrários à caridade, entendendo que nós não somos corpos, nós somos espíritos. A vida pode ser mais leve, porque o espírito ele é leve. Quando a nossa vida, nossa mente, nossa consciência está pesada, é porque nós estamos com muito foco aqui na Terra. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui para aprender, nós não somos daqui. Nós somos espíritos imortais, precisamos nos desprender. Desprendendo disso, com certeza absoluta, nós iremos ter um olhar diferente para a punição, para o castigo, para o perdão. André Luiz diz isso em um livro chamado O Espírito da Verdade, mensagem 82. Ele diz que Deus nem castiga e nem perdoa. Não perdoa. O ser humano ele tem seus passos próprios, ele não precisa perdoar ninguém. Quem se pune, quem se castiga, quem anda com a consciência, somos nós. Nós, de acordo com o nosso conhecimento e conceito que a gente tem de Deus, da vida do outro. Então a vida ela é mais pesada de acordo com nossa condição de pensamento. A vida pode ser mais leve se nós tivermos uma condição de pensamento mais suave. Pegar mais leve com a gente mesmo, não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto, não cobrar tanto o outro, não julgar a si, não julgar o outro. Entender que nós estamos nessa estrada, tem erros,
tem percalços no caminho, tem diversas coisas que vai nos atrapalhar. Sim, tem a gente, vai atrapalhar o outro também. Então, esse não julgar, a gente ter um entendimento de que o outro não é um corpo que anda, o outro é um espírito. O outro é um espírito. E o espírito, ele é leve. A gente é que torna ele pesado. Gratidão a todos vocês.